Eu vou contar uma de mim mesmo dessa vez. Eu costumo, quando eu vou para as igrejas, costumo levar sempre aqueles plugs para os ouvidos, porque durante o louvor, às vezes é muito alto para mim, né? Eu amo a juventude, eu amo o barulho, mas às vezes assim, eu vou viver até 120 anos, né? Então eu vou precisar dos meus ouvidos por muito tempo. Então aí durante o louvor, muitas vezes eu coloco o plug e depois já tiro e tal, durante a ministração. Só que, uma certa vez, foi até na nossa igreja lá em São Paulo. Aí depois do louvor, eu estava usando, né, o plug. Aí, só que era eu que ia ministrar. E eu esqueci de tirar. Aí eu estava ministrando, aí estava assim, parece que o som estava ruim. E quando eu me toquei, aí eu pensei, como é que eu vou fazer agora na frente de todo mundo para tirar essas coisas do meu ouvido? Aí eu fiquei assim num aperto, mas aí eu tentei disfarçar e tirei. Mas viu, gente, mas eu amo louvor alto, viu? Hoje eu usei, mas lembrei de tirar. Então, a palavra que creio que Deus deu para hoje é: conheça a coisa nova. Conheça a coisa nova. 2018, o 8, é um número de novidade, de coisas novas, um tempo novo. E eu creio que essa palavra é para nós agora. Vamos olhar em Isaías 43, versículo 19, a primeira parte. Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Então esse o percebem, a tradução mais correta seria: vocês não o conhecem. É conhecer, de até aquela conhecer de marido e mulher, de intimidade, de conhecer, de participar, de fazer parte disso. Gente, Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. Eu fico arrepiada pensando. E eu sei que Ele quer que nós participemos disso. Não sejamos apenas aqueles observantes. Nós vamos só observar o que Ele está fazendo. Mas nós que somos líderes, Deus está nos chamando para conhecer, para fazer parte, de que nós vamos fazer parte dessa grande coisa que Deus está fazendo. Quem toma posse disso? Aleluia. Então, hoje eu quero só nos alertar de 3 áreas que eu acho que nós precisamos prestar muito cuidado, estarmos alertas, para que nós possamos mesmo ser participantes ativos, intencionais nesse grande mover, nessa grande coisa que Deus já está fazendo. Primeira coisa, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que perseverar, né? Perseverança. Temos que ter garra, temos que topar. Muitas vezes com perseverança nós pensamos de sofrimento, né? A gente persevera durante o sofrimento porque a gente sabe que a vitória vem. E é realmente essa perseverança. Interessante, vamos olhar em 1 Pedro capítulo 4, os primeiros 2 versículos. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então, Cristo sofreu e nós temos que ter esse mesmo pensamento. Nós vamos olhar muitos versículos rapidinho aqui, né? Vamos nos preparar para sofrer. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Vamos pular vamos deixar esse segundo. Pode ir para o Filipenses 3:10. Bom, eu posso olhar aqui. Então, Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo,
o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Olha só, vamos olhar também aqui 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Nós somos chamados também para sofrer. Então nós temos que perseverar no sofrimento. E também, eu quero só mencionar, que uma frase aqui: sofrimento por Cristo faz parte de sermos seguidores de Cristo. Quero repetir, sofrimento por Cristo faz parte de sermos seguidores de Cristo. Muitos querem ser seguidores de Cristo, mas não querem assumir essa parte de sofrer. Mas nós precisamos saber que faz parte. Se nós queremos ser realmente seguidores de Cristo, nós temos que estar dispostos também a sofrer por Cristo. Agora, vamos olhar 1 Pedro 3,17. Porque nós não queremos sofrer pelas coisas erradas que nós fizemos, porque sabemos que tem consequência, né? Todo pecado que eu faço tem a consequência, eu vou sofrer aquele erro daquele pecado. Mas olha só, Filipenses, 1 Pedro, quer dizer, 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, né? Então, não vamos estar pecando e pensar, muitas pessoas, eu já vi pessoas falar assim, não, mas eu estou sofrendo aqui pela causa de Cristo, mas foi, né, assim, desobedeceram o trânsito, ultrapassaram o sinal vermelho e tiveram um acidente e agora estão sofrendo a consequência. Aquilo é sofrimento porque você errou. Mas quando nós sofremos por causa de Cristo, porque nós estamos fazendo o certo, gente, dá gosto, né? É um privilégio. Olha só, vamos olhar Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Olha só, é um privilégio. É um privilégio quando a gente sofre por Cristo, né? Isso nós queremos. Nós queremos ter essa mente, esse entendimento, que nós vamos perseverar. Porque estamos sofrendo, mas estamos sofrendo por uma causa. E essa causa vale a pena, gente, viver por ela, se for preciso até morrer por ela, né? Mas vale a pena, vamos perseverar, né? Se nós ficamos pensando que a vida sempre vai ser fácil, nós vamos até ficar desapontados com Deus, quando vier os sofrimentos. Então nós temos que estar prontos e preparados para isso. Agora, só algumas dicas nessa área de como perseverar. Primeiro, não pare. Talvez você está cansado, estou cansado, a minha célula, esse discipulado, né? Essas visitas, às vezes você está cansado já com aquilo. Mas sabe o que? Não pare, continue. Porque Deus, né, tem um versículo em Eclesiastes 7:8 que diz que o fim é melhor do que o início. Então vamos perseverar. O vencedor não desiste. Agora o desistente nunca vence, né? Vamos olhar em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Né? Nós vamos colher. Então, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, né?
Não parar e nem desistir, porque às vezes parar porque você está cansado de fazer a coisa, mas desistir porque parece que está assim, sobrecarregado, não aguento mais, né? E às vezes a gente quer desistir, mas nós não podemos desistir. Deus vai nos dar a graça, né, para perseverar. Vamos olhar ainda também Tiago 1:12. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia, aleluia. Se nós perseveramos, amados, vamos receber a coroa. Aleluia, aleluia. Eu quero receber. Eu anseio ouvir aquelas palavras de Jesus algum dia, né? Servo bom e fiel, né? Que não desistimos. Sabe o que? O diabo detesta ouvir você dizer: eu não desisto. Ai, isso faz ele ficar apavorado, porque ele sabe que se nós não desistirmos, nós vamos ganhar as almas, nós vamos perseverar, nós vamos ganhar, nós vamos colher, né? Ele detesta ouvir isso. Então vamos fazer o diabo tremer, e vamos ser aquelas pessoas que vamos perseverar, não vamos desistir. Segunda coisa, para nós realmente experimentarmos esse grande novo mover, essa nova coisa que Deus está fazendo, nós precisamos de oração. Precisamos de orar. Muita oração, muita oração. Às vezes, não sei se vocês já repararam, às vezes o último recurso que nós fazemos é orar. Às vezes a gente faz, né, acontece uma coisa e a gente vai atrás de consertar a coisa e tal, e aí por último assim, ai, não deu certo em nada, então vou orar. Como se fosse o último recurso que nós recorremos, é a oração. Quando na realidade deve ser a primeira coisa, deve ser a nossa natureza, né? De primeira coisa é orar. Olha só essa frase: oração é o maior recurso para receber a melhor e mais rápida resposta de Deus. Deixa eu repetir. A oração é o maior recurso para receber a melhor e a mais rápida resposta de Deus. Então que isso seja parte da nossa vida, né? E olha, vamos olhar em 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. A oração deve ser para a nossa vida espiritual como o oxigênio é para a nossa vida física. Que nós precisamos daquilo. Não posso viver sem estar orando. Não posso viver sem estar orando. Olha só 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Primeiro, esse 16. Alegrem-se sempre, mas vamos aí para o 17. Orem continuamente. Orem continuamente. Nós estamos mais acostumados a ouvir orar sem cessar, né? Orar e sem cessar. E às vezes a gente pensa, mas como que eu posso estar orando continuamente? Como é que eu posso estar sempre orando? Então, recentemente eu ouvi uma pregação e o pastor falou assim: esse orar sem cessar, ele falou assim, é você orar sem parar para orar. Né? Sem parar de fazer as coisas para parar para orar. Tem tempo sim, que você vai parar tudo e você vai só dedicar para a oração. Mas para poder orar continuamente, é você orar sem parar para orar. É enquanto você está fazendo, igual você respira, enquanto você está conversando, enquanto você está fazendo as coisas, então também você fica orando enquanto você está fazendo as coisas. Você não para, você não para orar. Você continua fazendo as coisas, mas orando. E como podemos fazer isso? Vamos olhar em
Tiago 5, não, desculpa. Desculpa, é que vamos pular aqui, Efésios 6, 18. Como que podemos orar continuamente? Efésios 6, 18. Estou pulando aqui um pouco. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então, para mim, esse orar no Espírito, uma parte de orar no Espírito é a oração em línguas. É aquela oração que você está fazendo no seu espírito, que você não está precisando usar a sua mente. Você está orando no seu espírito. Isso tem me ajudado muito. É de estar lembrando, e eu acho que aí, por isso que diz assim, tendo isso em mente. Então, quer dizer assim, olha, não esqueça de fazer isso. Porque às vezes a gente esquece, o diabo quer que a gente esqueça de fazer. Mas nós precisamos estar lembrando, tendo isso em mente. Olha, eu tenho que ficar orando. Como que eu posso ficar orando? Orando no meu espírito, orando em línguas. E a oração de línguas, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 4, né, aquela oração em línguas que nós fazemos. Olha, diz, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, você vai estar se edificando enquanto você está continuando orando em línguas, né? Orando no Espírito. E você sabe que você está orando no Espírito, você está orando as coisas certas. Então, é muito importante, nós precisamos estar orando. Também vamos voltar aqui, vamos olhar em Daniel 10, 12. A nossa oração vale muito, gente. Faz a diferença. Talvez uma das razões que nós não oramos muito é porque nós esquecemos o valor e o poder da oração. Olha só, quando Daniel teve aquela revelação, olha só o que ele diz. E ele prosseguiu, não tenha medo, isso foi o anjo falando para Daniel. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Gente, nossas palavras são ouvidas, Deus está ouvindo, a sua oração vai fazer uma diferença. Nós precisamos saber, uma vez que a gente entende isso, então nós temos que estar praticando isso, precisamos estar orando. Oração precisa ser um estilo de vida para nós, um estilo de vida em que nós oramos como a nossa primeira opção, né? A primeira opção em todas as situações. A minha primeira reação em qualquer coisa que acontecer é que eu esteja orando, é que eu vou já começar a orar. Né, imediatamente, já começar a orar. Sabe, um indicador para Deus que eu estou fazendo as coisas por conta própria é quando eu faço algo sem orar primeiro, sem estar orando. Se eu simplesmente começo a fazer alguma coisa e não estou orando, e não estou buscando a Deus para ajuda, para orientação, para discernimento, para direção, então é simplesmente eu estou falando para Deus, olha Deus, essa coisa eu garanto, eu não preciso do Senhor. Mas nós precisamos de estar como estilo de vida, sempre, em tudo. Primeira coisa, eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou orando, estou pedindo a orientação de Deus. Vou entrar no carro, já peço a direção de Deus, peço a proteção do Senhor. Tudo que você for fazer, né? Sempre antes de fazer, até de escolher a roupa que eu vou usar no dia, eu peço do Espírito Santo orientação. Eu peço a orientação dele por todas as coisas. Eu estou procurando, né, tendo isso em mente, de estar constantemente lembrando, de estar orando, pedindo, tendo essa comunhão com Ele, e estar orando e intercedendo, porque as nossas orações fazem uma diferença. Nós queremos fazer parte desse grande mover, nós temos que estar entronizados, nós temos que estar realmente sintonizados com o que Deus está fazendo. É em oração que nós vamos estar ouvindo, é em oração que nós vamos estar pegando essas mensagens. Muitas vezes nós passamos tanto tempo ouvindo as notícias, né? O jornal,
gastamos tanto tempo para ver o que está acontecendo no mundo, quando talvez valeria muito mais a gente gastar tempo vendo quais são os planos de Deus para esse mundo. Qual é esse futuro que Ele tem para nós? Quais são os planos dEle para que eu seja parte disso? Para que eu faça parte, para que eu esteja totalmente ligada nos planos dEle. Mas isso vai acontecer através de oração. Se nós não orarmos, nós não vamos estar ligados, nós não vamos estar fazendo parte desse grande mover, dessa grande coisa que Ele está fazendo. A terceira coisa que eu quero mencionar é a fé. É a fé, né? Nós temos que ser ousados. Aqui dessa igreja, né, surgiu já tantos exemplos do take risks, né? Coisas assim ousadas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ser pessoas de fé. Nós temos que ser pessoas que nem aquele centurião que Deus falou assim, que Jesus maravilhou-se com a fé dele. Gente, você não quer que Deus faça isso sobre você? Fala isso sobre você. Olha, essa pessoa tem fé, viu? Isso me agrada. Isso agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Agora, como nós vamos aumentar a nossa fé? Primeiro, vamos olhar em Marcos 11, 22 a 24. Olha só, que poderosa essa palavra. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aleluia! Gente, nós precisamos estar orando em fé. Nós precisamos ser pessoas de fé. Precisamos ser pessoas de fé. Precisamos ser pessoas que vamos arriscar mesmo, né? Baseado não na minha inteligência, não no meu poder, mas baseado na palavra de Deus, que é imutável, que não vai errar, nunca vai errar, se nós estamos baseados na palavra de Deus. Agora, como podemos aumentar a nossa fé? Vamos olhar em Romanos 10, 17, o que a Bíblia fala sobre como podemos ter a nossa fé. Olha só, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos que estar meditando na palavra todos os dias. Assim nós vamos estar alimentando a nossa fé. Tem que ser uma coisa diária, tem que ser constante, sempre estar nos meditando na palavra, né? Meditando, ouvindo mensagens de fé também. Outra coisa também para aumentar a nossa fé é de estar lembrando das coisas grandes que Deus fez no passado. Eu acho muito interessante essa passagem. Vamos voltar aqui para Isaías 43, Isaías 43, olha só, versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Isso foi bem antes dele falar que ele está fazendo uma coisa nova. Olha só, ele diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Aleluia! Ele está lembrando o povo. Gente, lembra do que eu já fiz. Lembra desses milagres que Deus já fez. Aquilo aumenta a nossa fé. E a gente lendo a Bíblia, vendo esses milagres, aquilo vai aumentando a nossa fé. Também lembrando de milagres que aconteceram talvez na vida de outros grandes homens de Deus. Hoje o Mateus estava dando umas aulas lá no Difflin School, e ele estava lembrando de algumas coisas que aconteceu com Smith Wigglesworth, né? Esses grandes homens de Deus, gente, com palavras tão fortes, né? Milagres. Isso aumenta a nossa fé. Vamos ficar lembrando daquilo. Vamos lembrar daquilo. Vamos relembrar. Vocês lembram que quando Davi foi enfrentar o Golias,
né? E o rei chegou com ele e falou assim: mas quem és tu para enfrentar o Golias, cara? E ele falou assim, ele começou a lembrar das coisas que Deus tinha feito na vida dele. Não, eu já matei um urso, eu já matei um leão, esse aqui, esse filisteu, isso aqui não é nada. Por quê? Porque ele já tinha provado a Deus. Então nós temos que lembrar, né? Lembrar dessas coisas, isso aumenta a nossa fé. Interessante, porque aí, olha só, versículo 18, né? Tem esse 16, 17, o 18. Olha só, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então, mas não é para viver no passado, no sentido assim, idolatrar aquilo e pensar assim, ai, né, como se fosse aquilo que era o bom. Hoje a gente não está vivendo isso. Não, lembrar o passado só para te aumentar, para ser mais ousado ainda agora para o futuro, né? Para aumentar a nossa fé para o futuro, porque aí, o próximo versículo, depois do 16, né? Aí tem o 17, 18, aí o versículo 19, que é o versículo que nós começamos hoje, que Deus está fazendo uma nova coisa, né? E nós queremos fazer parte disso, né? Aleluia. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, ela já está surgindo. Você conhece essa coisa nova? Você vai participar? Eu vou participar, gente. Eu vou participar, eu vou perseverar. Eu estou pronta, né? Eu sei que a nossa causa é tão nobre, que vale a pena a gente viver por ela e, se for preciso, morrer por ela. Você está pronto para sofrer pela causa, por Jesus, pela essa coisa nova que Ele está fazendo? Você está pronto para participar disso? Dar a sua vida por isso? Nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Quem persevera vai ser o vencedor. A Bíblia diz, nós vamos ganhar aquela coroa, nós vamos colher os frutos. Ele promete isso. Gente, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar. Temos que orar. Vocês lembram que Deus quer usar você como qualquer uma pessoa normal? Elias, a Bíblia diz lá em Tiago, né, que ele era um homem comum. Ele era um homem comum, mas olha os milagres que ele fez, coisas absurdas. Deus quer usar você para fazer coisas absurdas. Nós somos pessoas comuns, mas o nosso Deus é todo poderoso. E se nós estivermos juntos com Ele, entronizados mesmo assim, Ele está mesmo, Ele é o Rei, Ele é o centro da nossa vida. Nós estamos vivendo por Ele, vivendo para Ele, e deixando com que Ele viva a vida dEle em nós. Gente, nós vamos experimentar essa coisa nova. Vamos experimentar. Nós temos outra coisa também, só para aumentar a nossa fé, é de estar recebendo palavras de Deus, né? Quando você está lendo a Bíblia e de repente aquilo se torna uma palavra rema para você, e Deus te dá aquela palavra, ou talvez um sonho que Deus te dá, você sabe que é uma palavra de Deus, você sabe que Deus falou para você. Vocês lembram e uma pergunta que eu faço, nós precisamos receber sempre uma palavra para hoje, mas o melhor tempo para receber a palavra para hoje é ontem, é de ontem. É ontem que eu vou receber, né? É hoje que eu já vou receber a palavra para amanhã. Vocês lembram na história? Vamos olhar rapidinho a de Atos 27, né? O apóstolo Paulo estava, né, naquela viagem, ele estava indo para Roma, e estava num navio, e estava a tempestade tão grande e tal. Olha só o que ele fez. Atos 27, vamos ler versículos 21 a 25. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Como que Paulo podia falar uma coisa dessa com tanta ousadia? Olha só, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha só. Gente, mas ele já tinha recebido essa palavra ontem para dar hoje. Nós precisamos estar recebendo palavras do Senhor para dar, para nos alimentar, para aumentar a nossa fé. Porque com certeza, quando Paulo deu aquela palavra, e aí as pessoas viram que realmente, né, todos foram salvos. Todos foram salvos. Por quê? Porque era o Deus quem ele cria. Né? É o meu Deus, Deus falou isso para mim. Na minha viagem agora, eu estava num táxi, e eu comecei a testemunhar lá, e o cara era muçulmano, né? Mas uma coisa que ele não podia aceitar, é que Deus fala comigo, né? Eu falei com ele, mas Deus fala comigo. Ele falou, mas isso é impossível, né? Mas realmente nós temos um Deus tão pessoal. Ele fala conosco, Ele tem uma palavra para você. Você está recebendo essas palavras de Deus? Você está recebendo no seu tempo sozinho com Deus, talvez até dormindo, nas madrugadas, né? A palavra que Deus tem para nós, Ele quer nos dar. Isso vai aumentar a nossa fé. Nós queremos fazer parte deste grande mover. Queridos, vamos ficar em pé. Deus está fazendo, já começou uma grande coisa, uma coisa nova, uma coisa diferente do que Ele tem feito no passado. Nós vamos olhar o passado só para lembrar das grandes coisas que Ele já fez, mas sabendo que a coisa nova é maior, é muito maior. Jesus disse, maiores coisas nós faremos, maiores coisas do que Ele fez. Imagina, né? Nós ainda, eu tô com o Mateus aí, eu e o Paulo também. Toda vez que a gente vê um morto, a gente está orando pela ressurreição. Ainda não vimos o morto ressurgir, mas nós vamos ver. Eu creio isso, nós vamos ver isso. Nós vamos ser ousados, nós vamos estar ouvindo das palavras de Deus, né? Eu estava lendo no meu tempo sozinho com Deus hoje sobre como Ele teve grande compaixão sobre os cegos que pararam e gritaram para Ele, tenha misericórdia de nós. Ele teve grande compaixão e os curou. Então nós também, essa compaixão não vem de nós mesmos, nós não somos nada de nós mesmos, mas nós temos um Deus todo-poderoso dentro de nós, e essa compaixão vem dEle, o amor vem dEle, o poder vem dEle. Estamos prontos para perseverar? Estamos prontos para orar mesmo? Gastar tempo orando? Não é sempre só naqueles momentos específicos, mas é constantemente também. Constantemente. Vivendo uma prática de oração constante. E também de aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé é já pisando, né, naquela coisa, mas sabendo que não é falso. Nós não estamos pisando no falso quando nós estamos baseando o que nós estamos fazendo na palavra de Deus. Porque Deus nunca vai nos desapontar. A palavra dEle é fiel, é firme. Queridos, eu quero que nós tiramos um tempo agora. Vamos tirar um tempo agora, enquanto eles estão tocando aqui, que nós vamos estar nos rededicando a Deus para fazer parte dessa grande coisa que Ele está fazendo. E se comprometendo com essas 3 áreas, que nós vamos nos comprometer com a perseverança, com a oração e com a fé. Vamos agora clamar a Ele e fazer essa dedicação agora a Ele, nesse ano de 2018.